Olá, caros alunos, sejam bem-vindos à disciplina de Eletrônica Digital, a nossa aula 2. Nessa aula falaremos sobre as portas lógicas, suas aplicações, tabela verdade, álgebra booleana. As portas lógicas são componentes básicos da eletrônica digital. Elas são usadas para criar circuitos digitais, até mesmo circuitos integrados complexos. Na eletrônica digital trabalhamos com dois valores: verdadeiro, que é representado pelo dígito 1, e o falso, que é representado pelo dígito 0. E também teremos os operadores, que são as portas lógicas básicas. O mais, que representa a nossa porta OR, o ponto, que representa a nossa porta AND, e a vírgula, que representa a porta NOT. Também pode ser representado pelo apóstrofe. Na álgebra booleana teremos vários teoremas. Para facilitar o aprendizado na tabela verdades, lembre-se, ideal que vocês levem isso sempre com vocês, porque a tabela verdade, quando vocês anotarem essas dicas, vocês vão ter um melhor entendimento. O 1 é o elemento neutro na multiplicação, e o 0 é o elemento neutro na soma. E também veremos a aplicação de cada circuito através da tabela verdade usando essas dicas. Vamos para a nossa primeira porta. Aqui temos a porta ou OR, em inglês. É a porta lógica que realiza essa função OR, que é a adição lógica cuja operação é o sinal de mais. Neste caso, não se pode confundir a adição convencional, pois não estarão sendo somados aritmeticamente dois valores. A figura a seguir apresenta a tabela verdade da operação OR. Essa figura apresenta a simbologia da porta OR de duas entradas, no padrão ANSI, à esquerda da tela, e no padrão IEC, à direita da tela. Quando falando no padrão ANSI, é o Instituto Nacional de Padrões Americanos. Os países norte-americanos todos usam a tabela ANSI. Já os países europeus utilizam o IEC, que é a Comissão Eletrotécnica Internacional. Então aqui temos a porta lógica OR, aqui temos a equação lógica, e aqui temos a tabela verdade. Por que esse sinal no final deu esse resultado? Lembrando que na soma o 0 é neutro. Então, 0 mais 0 é igual a 0. Nesse caso, na tabela verdade das portas convencionais, convencionais ou básicas, eu não posso alterar esse valor. Lá mais para frente a gente vai ver que é possível fazer isso, mas são em portas mais complexas. Então, como está na equação de adição, o 0 é neutro nessa condição. 0 mais 1 é igual a 1, 1 mais 0 é igual a 1 e 1 mais 1 é igual a 1. Também teremos outra forma de abstrair essa porta. Sempre comece com a pergunta. Outra dica: para a saída ser verdadeira, uma ou mais entradas deve ser verdadeira. Certo? Não esqueçam disso. Sempre usem essa regra para vocês não esquecerem. Lembrando lá também na multiplicação e adição do 1 e o 0, e mais essa outra dica. E essa porta OR ela é utilizada em circuitos integrados mais comum, é o 774SL32. Também falaremos sobre a nossa porta ou AND em inglês. A porta lógica que realiza a operação é um produto de multiplicação lógico, cuja operação é o ponto. O sinal é o ponto. A figura a seguir apresenta a tabela verdade da operação AND. Lembrando que para caracterizar uma porta AND é necessário ter no mínimo duas entradas. Portanto, pode-se ter 3 ou mais entradas também, não tem problema. Aqui temos a porta lógica, que é representado pela ANSI, tabela ANSI, padrão ANSI, e a tabela IEC, a equação lógica dela, e aqui a multiplicação. Lembrando lá que o 0 é ativo na soma, na multiplicação, e o 1 é neutro na multiplicação. Então, por isso eu tenho esse resultado da tabela verdade, onde 0 mais 0 é igual a 0, 0 mais 1 é 0, 1 mais 0 é 0, e 1 mais 1 é 1.
Lá na frente veremos a inversão disso aqui, através de utilização de duas portas ou mais. Portas diferentes. Porta temos outra forma de abstrair também essa porta. Sempre comece com a pergunta. Para a saída ser verdadeira, todas as entradas devem ser verdadeiras. Então, se você tiver duas entradas, tem que ser verdadeira. Se você tiver três, todas têm que ser verdadeiras para a saída ser verdadeira. E na utilização, circuitos integrados mais comuns é o 74LS08. Se vocês forem no Google e pesquisar 74LS08, você vai encontrar o gráfico lógico dessa porta, desse CI. E temos a porta inversora, que é uma porta muito comum. É a porta lógica que utiliza a operação de negação ou inversão. Em inglês é a porta NOT, cujo operador é o sinal, vírgula ou apóstrofe, colocando sobre a variável de entrada, visto que é realizada em uma única variável. A figura a seguir apresenta a operação NOT, a presença de um pequeno círculo na saída, no padrão ANSI, e esse círculo na saída, ele representa a inversão ou negação. Então temos a tabela verdade, o apóstrofo em cima da saída, então ele inverte. Se a entrada for 0, a saída será 1. Se a entrada for 1, a saída será 0. Aqui está a equação lógica dessa porta. Também temos uma forma de abstrair essa porta. Para a saída ser verdadeira, a entrada deve ser falsa. E a utilização em circuitos integrados mais comum é o 74LS04. Agora vamos para as portas lógicas derivadas. Portas lógicas derivadas capazes de resolver as operações inversas das portas fundamentais. São compostas por duas portas lógicas devido à grande importância que possuem, que são representadas graficamente por um símbolo próprio. Exemplo da porta NOR. Ela é a junção de duas portas. A porta OR seguido da porta NOT. Então, temos a porta OR, exclusive, ou a porta XOR ou SHOR. Ela pode ser abordada dessas três formas. É a porta lógica que realiza a operação ou exclusivo, ou um ou outro, conhecida em inglês como porta SHOR, cujo o sinal é o exclusive. Essa porta também tem sua versão negada, ou inversa, chamada XNOR. A figura a seguir apresenta a tabela verdade da operação SHOR. Então temos a porta lógica ANSI e a porta lógica IEC. A equação é igual a x igual a exclusive B, ou um ou outro. Então eu coloquei uma dica também aqui embaixo. Para a saída ser verdadeira, o número de entrada verdadeiro tem que ser ímpar. Então se você tiver 3 entradas, se tiver 1, eu tenho igual a 1 na saída. Se eu tiver 2, eu tenho 0. Se eu tiver 3, eu tenho 1. Então, lembrando que a saída sempre será ímpar. Se eu tiver um par, o sinal vai ser sempre 0. E aqui está a sua tabela verdade. Aqui temos a porta NAND. Eu coloquei duas apresentações. Somente ela com o círculo na saída, que representa a negação, como eu coloquei a distribuição física também, da junção das duas portas para um melhor entendimento. Aquele pequeno ciclo utilizado na porta NOT pode ser associado a uma porta AND, criando respectivamente a porta NAND, cuja saída da tabela verdade é exatamente o inverso. Essa porta nada mais é do que uma porta AND com inversor acoplado. Por isso, sua saída é o oposto de AND. Quando você voltar lá para a porta básica e comparar com essa, você vai ter um entendimento melhor. Então, temos a tabela verdade. Seguindo a mais B, que é a AND, eu tenho um resultado da porta AND. E você viu que na porta NAND, quando eu coloquei o inversor, ela alterou toda a saída. Então, era para ser 0, ela mudou tudo para 1. E quem é 1, ela inverteu para 0. Também temos a porta NOR.
Aquele pequeno círculo utilizado na porta noite pode ser associado também à porta OR, criando respectivamente a porta NOR. Aqui não tenho nenhuma regra para essa porta, mas basicamente ela é igual a porta, você utilizando a porta básica, a porta OR, você vai ter o mesmo resultado. No final, ela serve para inverter a entrada, você recebe 1 na entrada, ela vai inverter todo o sinal. Se tiver 0, ela vai ser 1, se tiver 1, vai ser 0. Então, eu tenho a porta OR, lembrando que a porta OR é a adição, representada pela adição. A adição, o 0 é neutro, por isso eu tenho todos sinais 1. E o que ela faz? Quando eu somo, coloco uma negação na entrada, ou a inversão, ela vai inverter o meu sinal de entrada. Perdão, o sinal de saída, ela vai inverter todo o sinal de saída. Então, gente, finalizamos a nossa aula 2. Boa sorte, bons estudos. Qualquer dúvida a gente vai estar disponível no grupo do WhatsApp. E aproveitem a matéria.